Meu amigo Rubem, você pode até achar que eu sou doido, mas eu apenas tenho minha própria opinião, o que difere de muitos que fazem o papel do papagaio do pirata. Papagaio do pirata da minha época, né? Tinha um papagaio aqui, um olho assim tampado. Aquele papagaio, ele imitava tudo que o pirata falava. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive o tom da voz e tudo mais. O pirata um dia precisou se ausentar e o papagaio ficou no lugar do pirata, só repetindo as mesmas ordens durante 24 horas, digamos assim, durante o dia inteiro. Não é? E os súditos ali cumpriram com os deveres normais. Mas um dia o pirata foi preso. E outra vez, o papagaio fez o papel e tudo correu muito bem. Meu amigo, sem uma nação sem livros vira um Brasil. Acredite se puder, tá certo? Eu vou dar dois exemplos aqui, eu peço que você aguarde, porque você vai gostar. E peço desculpa a você que é religioso, né, que está aí na live agora, entendeu? Desculpa, mas é preciso falar isso. Eu vou dar um exemplo de dois países, Japão e Israel, e tem outros, Mônaco, etc., que são países que não têm, ridiculamente pequenos, que não têm nem como ser uma potência, mas são uma potência, inclusive na agricultura. Quero imaginar um país no local onde chove uma vez por ano e ser uma potência na agricultura? Como é que eles conseguiram isso? Ah, foram lá numa igreja, deram dinheiro para o pastor foi lá, fez uma mandinga e aí aconteceu o milagre. Será que foi assim mesmo? Como é que você tem a melhor irrigação do mundo num país que, olha só, uma irrigação e uma plantação e frutas, legumes, tudo no meio do deserto, num país que não chove? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você tem os melhores prêmios na área da ciência, na medicina, né? Paísinho bem pequenininho. Em comparação ao nosso, que é um país, nosso país é um gigante, né? Nós temos água que sustenta o mundo durante quase 500 anos, porque temos 250 anos no subsolo, mais 250 anos em cima, no Rio Amazonas. Você entende isso? Agora, outro exemplo que eu vou dar para você, para quem é religioso, não se aflinja, não fique bravo comigo, mas existia três caras, né, que foram condenados, conta a história. Um deles se chamava Jesus Cristo, Jesus. O outro se chamava Dimas e o outro, que era o bom ladrão, né? E tinha um mau ladrão, né? Que esse eu esqueci o nome dele, mas eu posso deixar aqui escrito exatamente nessa. Eu vou deixar escrito aqui para vocês o nome deste. E é deste cara que eu quero falar, né? Este cara, que era o mau ladrão, o ladrão perverso, etc e tal, o que que ele fez para ir para a cruz, né? Para ser condenado pelo Império Romano? Ele era o cara que era um nacionalista, um cara que amava seu país, né? No caso aí, a antiga Canaã, Israel. Ele amava o seu país. Então ele fazia o quê? Ele conseguia entrar, porque ele era um guerrilheiro, ele conseguia com facilidade entrar no acampamento romano e saquear tudo que tivesse à frente dele, inclusive armamentos, alimentos e tudo mais. Ele era o cara que sabia fazer isso, né? E ele conseguiu juntar um grande exército, né, de pessoas que também estavam ao lado dele. Ele era o líder, ele era o líder, né? E quando você percebe que ele é que ele é o cara, que ele era o cara, é quando do julgamento dele lá no Império, com o imperador, né, o súdito do imperador, o governador, que vai julgar, pedir para o povo escolher entre JC, Jesus,
E este que eu não lembro o nome dele. Desculpa lá, tá aí. Minha idade, rapaz, negócio sério, mas vocês devem, eu vou escrevendo aqui, tá? Então, vocês ficam com Jesus, condena Jesus ou condena o fulano, não é? Que é um ladrão, que é perigoso, coisa e tal. O povo disse, não, esse daí vai ser salvo. Não sei se é Barrabás, não lembro, né, qual é o nome dele, mas tem um nome, né, o nome dele tem. Salva, acho que é salva Barrabás, né, e condena Jesus. É isso, né? Talvez seja isso. Bom, a tradição hoje cristã condena o povo judeu da época porque estes salvaram Barrabás. E isso acontece porque a religião condena o povo judeu pelo um simples fato. Lhes faltaram livros, lhes faltaram pesquisar, lhes faltaram leitura para saber o porquê. Está no livro, é só ler, é só buscar. Este, entre aspas, Barrabás, que eu não sei o nome de fato, ele era um patriota que dava a vida dele para salvar o Israel da época da mão do imperador tirano, que queria simplesmente saquear o país dele, transformar o país deles, dos judeus, em uma extensão do quintal, né, romano. Era um quintal romano. Né? Inclusive, esse nome, alguns nomes foram mudados. Eu não posso falar aqui nesse vídeo, senão a live vai cair. Mas teve uns nomes que foram mudados por Roma. Né? Inclusive, a própria Jerusalém teve um novo nome. Né? Eu não lembro bem se era Cidadela ou algo assim. Então, o Barrabás, deduzo que esse era o nome do cidadão, ele era um patriota, ele dava a vida pelo povo dele. Ele lutou várias lutas em favor do seu país junto com seus demais seus demais irmãos de pátria, né? Seus compatriotas. Este é Barrabás. E o povo reconheceu e salvou ele de ser condenado, crucificado. Agora, quem era Jesus? Um cidadão que se virou contra a nação, que tinha vários seguidores, inclusive alguns que eram suspeitas, que não eram tão amigos do Estado de Israel, porque eram inimigos de nações vizinhas, eram gregos, troianos e outras raças, samaritanos e outras etnias que não eram amigas de Israel, não eram amigas de Israel, não eram amigas do seu povo. E o que esse dizia em favor de Israel? Nada. Ele mandava simplesmente que o povo daquela época obedecessem a um rei, a um cidadão romano, a um estrangeiro, a um líder estrangeiro, que lhes pagasse impostos e homenagens a este. Entende? É o cara que Jesus é o cara que não estava nem aí para o Estado de Israel, queria mais que né, viesse as lavaredas e os bombeiros estivessem de greve. Era assim que ele via Israel, entende? Entre muitas fábulas que você lê no livro cristão, tem até parte que ele invade um local onde as pessoas estão vendendo seus produtos para um determinado ritual, que isso era comum na época, né? As pessoas compravam aquilo lá para oferecer lá no templo, né? Eram rituais. E ele chegou lá e quebrou tudo, destruiu aquele comércio, né? Então, claramente, hoje seria crime você entrar no mercado municipal em São Paulo e derrubar todas as barracas, né? Destruir patrimônio que não é seu, é de outrem. Então, esse era o Jesus. E o outro era o Barrabás. E as pessoas hoje condenam o Barrabás porque não conhecem a história do cara, porque não leram. Os próprios líderes que deviam ter, que têm a obrigação de consultar os livros para não ficarem pregando, fazendo, digamos assim, uma doutrina fictícia. Deu para entender, meu amigo, a importância dos livros?